Olá, boa noite. Conversas cruzadas no ar. A Lei de Acesso à Informação completou 2 meses na semana passada. Já se consagra como uma das maiores polêmicas do ano. A intenção de tornar mais transparente os atos e os valores pagos por órgãos públicos ainda não saiu completamente do papel. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, é possível conferir os gastos somente na Assembleia Legislativa, em se tratando de salário de servidor. Mas pelo país, poucos portais da transparência estão em funcionamento. Um dos motivos são as ações movidas por sindicatos de servidores públicos que questionam a divulgação. E mais, a resistência das próprias instituições. Mas como informar o cidadão sem ferir os direitos do servidor público? Assunto para o Conversas Cruzadas desta noite. E aí, qual é a sua opinião? Onde é que está a resistência? O porquê da resistência da divulgação de salário do servidor público para atender a demanda da Lei de Acesso à Informação, a Lei da Transparência? Esse é o nosso assunto hoje. Participe, qual é a sua opinião? Conversas@tvcom.com.br e também interaja aqui conosco pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia da coordenadora do Sindprev, Sindicato dos Servidores da Previdência, Anvisa, Vera Lúcia da Silva Santos. Também está aqui conosco o professor da UDESC, no curso de Administração Pública, professor Enio Luiz Espanhol. E ainda o Conversas Cruzadas recebe o diretor do Sintrajusc, que representa os sindicatos da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e Eleitoral, Paulo Roberto Koinski. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Tem oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. SPC Crédito, seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina. Queres, gente nossa, a loja da gente. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Residencial Apoena, visite apartamento decorado. Vera, onde é que está a resistência? O porquê da resistência da divulgação dos salários? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Primeiro, informar que o meu sindicato, Sindprev, é o Sindicato dos Trabalhadores da Anvisa e INSS, Ministério da Saúde. Perfeito. A questão do portal em si, o que se vê mesmo é uma certa... não é bem uma resistência de divulgar salários. Eu acho até que é um direito do próprio da própria população, né, saber quanto a pessoa que está ali diante dela lhe servindo, por ser servidor público, a pessoa é remunerada. O que a gente teme um pouco é pessoal. O portal, ele é de um fácil acesso, assim, de chega, eu conheço meu vizinho, eu quero saber, vou lá. Então, o que a gente vê é a situação, assim, de que não sei se pode-se dizer que é um constrangimento, mas gera algum tipo de desconforto para o próprio servidor. Professor Enio Espanhol, qual é a opinião do senhor, hein? Nós estamos falando de um serviço que é para o público. Servidor público, a gente pode entender que é um serviço para o público. E o servidor público tem um salário que é público. E qual é a opinião do senhor? Boa noite. Boa noite, Renato Igor. Boa noite, Paulo Roberto. Boa noite, Vera Lúcia. Boa noite, telespectadores. Eu acho que a Lei de Acesso à Informação foi um avanço muito interessante para o Brasil. É evidente que a gente não pode reduzir essa questão da lei apenas à questão salarial. Este é um problema, que a coisa é bem mais ampla, Mas eu acho que você tem razão, Renato, quando você diz que o serviço público ele é um bem público, a informação é um bem público. Isso é extremamente importante. E sob esse ponto de vista, qual é o problema? Qual é o problema em as pessoas saber, por exemplo, o que eu ganho? Eu não vejo dificuldade. Tem algumas questões, evidentemente, pessoais que
que podem, às vezes, criar um certo constrangimento. Mas eu acho que o ganho social é muito maior em disponibilizar os dados, disponibilizar as informações. Porque a informação ela é necessária. Imagine uma família onde um pai negasse informações para os seus filhos, ou os irmãos não soubessem dos ganhos dos outros, ou das ações dos outros. Seria como se eu fizesse um programa essa noite e ficasse de costas. Falasse para as pessoas de costas. Quer dizer, é uma coisa... Não dá. Acho que é preciso avançar. Eu acho que é muito interessante essa lei e é um avanço político no Brasil. Paulo, e aí? A tua opinião? Há resistência? Os sindicatos estão entrando na justiça, vários sindicatos entrando na justiça para não terem os salários individualizados. Qual é a sua opinião? Boa noite. Boa noite a todos. Realmente, tá, a Lei 12.527, a Lei da Transparência, ela é um grande avanço, ela vem atender um anseio de todos nós, enquanto cidadãos, né? Só que a própria lei, essa Lei da Transparência, ela não prevê a divulgação dos nomes do nome do servidor. A lei não prevê. Astutamente, o governo federal editou um decreto 7.224, prevendo isso. E causou toda essa polêmica, porque hoje o salário, vamos supor, o salário de um servidor, ele está no portal da transparência, está ali o quanto ganha um servidor tal que exerce tal função. Isso está ali. Não individualizado. Não individualizado. Não nominal. Nominal. Porque aí já, embora... Com exceção à LESC aqui no Estado. Isso. Né? Porque o direito à informação, à transparência, que nós defendemos, né, ele está numa Constituição em que também, né, ele faz parte dos princípios constitucionais, isso. Só que a questão da individualidade também está. Hoje nós não vivemos na Suíça. A partir do momento que eu tenho meu salário divulgado, eu tenho várias outras questões, tem determinados grupos que eu não quero que saibam quanto eu ganho. Vamos supor, um grupo que queira extorquir, que queira fazer qualquer coisa. Então, essa exposição, ela foi além do espírito da lei. O senhor acha que hoje, né, com o nível de ousadia dos bandidos, será que eles vão depender de lei de acesso à informação para saber quanto cada um está ganhando ou não para assaltar? Acho que não. Acho que não. Eles vão pelos sinais de riqueza, né? Não. Olha, Renato, que isso vai criar... No Brasil tudo pode acontecer. As próprias empresas de telemarketing vão ter E diferentemente de outras atividades, nós, servidores públicos, temos só uma fonte de rendimento. E essa fonte, por lei, a gente não pode ter uma outra fonte. Então, essa fonte de rendimento, ela, se divulgar da data que a gente vai receber e quanto, isso até é quebra de sigilo bancário. Quebra de sigilo bancário, aí vamos, mas é quebra de sigilo bancário, você é servidor público e tal. A voracidade, como o governo tem atacado, focado essa lei nesse ponto específico, não é a mesma que tem usado, aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal também, na hora de brecar as ações bilionárias quando fere o sigilo bancário. Mas quebra de sigilo bancário é você abrir a conta, é saber a movimentação financeira, não é disso que nós estamos falando.